Eu sempre costumo dizer que para apostar em tema do Enem, a gente tem que pensar tanto no que é atual e relevante. Todo tema ele vai ser relevante, porque ele vai ser um tema social, não tem jeito. E aí, já que você citou algumas possibilidades temáticas, eu gosto sempre de enfatizar o que o aluno não tem expectativa de que caia, o que possa cair. Por exemplo, em 2019, o tema foi sobre democratização do acesso ao cinema no Brasil. Os alunos odiaram esse tema. E é um tema extremamente relevante. A gente está falando sobre um produto cultural, sobre acesso à cultura, que é uma temática atualíssima, né, e de interesse de todos. Só que às vezes a gente cria uma expectativa de que tema bom de redação é tema que tem uma problemática muito aos olhos, você entende? Então, o aluno acha que, por exemplo, um tema em que as pessoas estão morrendo, então falar de fome e insegurança alimentar, é muito mais fácil do que você falar de democratização do acesso ao cinema. E o INEP não pensa assim. O Enem não pensa assim. O Enem está preocupado, obviamente, com tudo que é de direito e que não é garantido, porque tem que ser uma problemática social, até porque na redação do Enem o aluno tem que propor literalmente uma medida, né, uma proposta de intervenção para aquele problema. Então, o tema tem que ser um problema. Não precisa ser o problema mais grave, não precisa ser o problema maior sobre uma ótica de determinada localidade, não de outra. A questão, e aí eu vou falar dos palpites especificamente, é a gente pensar que o Enem é um exame nacional. Quando a gente fala de um exame nacional, a gente tem que falar de temáticas que, de algum modo, envolvam toda a nação. Porque a gente tem problemas que são da nação e a gente tem problemas mais pontuais que são muito mais evidentes ou relevantes em determinados estados ou regiões. Então, há uma preocupação do Enem também de tentar trazer um tema que seja mais acessível para o desenvolvimento de estudantes do Brasil todo. E uma outra questão: quando o aluno escreve uma redação de um estado, essa redação é enviada para um corretor de outro estado. Então, quanto mais universalizado dentro do nosso país, né, tipo, esse tema for, melhor, inclusive, para a apreensão do conteúdo, do repertório, do entendimento daquela proposta. Então, é importante a gente pensar nessa dimensão. A outra questão que eu considero para poder dar um palpite em relação ao tema é por eliminação, porque o Enem não vai repetir temas, mas ele também tem uma característica de pegar temas que já foram mais gerais e especificar esses temas. Por exemplo, caiu em 2015 a Hum. persistência da violência contra a mulher. Sim, E aí a gente não espera que caia violência contra a mulher, mas a gente pode esperar uma temática vinculada à cultura do estupro, o assédio sexual. A gente pode pensar no assédio de maneira mais ampla e pensar na questão da proteção infantil. Então, pode vir alguma coisa relacionada à mulher no mercado de trabalho, mulher, caiu sobre mulher na ciência já. Então, pensar às vezes em temas que já foram mais gerais para temas mais específicos. Porém, se eu for considerar por ele, desconsiderando tudo que já caiu, do que é mais geral para o que é mais específico, existem dois eixos temáticos que nunca caíram de maneira direta no Enem. O sim. primeiro é um que você falou, que é a questão do meio ambiente. Então, temas ambientais não caíram no novo Enem. O que, é que a gente considera novo Enem? Que é quando o Enem se transformou em vestibular, em porta de entrada para as universidades, porque a gente sabe que sempre existiu o Enem, né, desde os anos 90, mas o Enem tinha outra finalidade. Então, quando ele Sim. virou de fato um vestibular, desde então, não se caiu nada sobre meio ambiente. O que, é que a gente pode esperar dentro de meio ambiente? Má gestão do lixo, desastres ambientais. A gente teve em 2009 os casos de Mariana e Brumadinho. Isso não caiu ainda como temática a nível nacional. Tivemos derramamento de óleo nas praias aqui no Nordeste, lembra disso? Então, tudo isso é fato comprovável, é repertório também. Não se desenvolveu sobre isso. A gente teve um excesso de consumo, a gente hoje consome muito eletrônico e não sabe onde descartar. Então, pensar no lixo eletrônico, na obsolescência programada, nesse fenômeno das coisas tecnológicas já virem prontas para substituídas, tudo isso é do meio ambiente. Então, desde poluição, desde lixo, desde questões mais sustentáveis, as empresas hoje têm falado mais sobre isso, e isso nunca caiu efetivamente como temática. Então, por eliminação, é uma aposta boa pensar na questão ambiental. Tem se discutido muito sobre exploração de animais para fins lucrativos, tráfico de animais no Brasil, tudo isso é possível. O outro eixo temático que nunca caiu de maneira objetiva é o eixo economia. E aí vem uma das minhas grandes apostas para este ano, que são temas relacionados ao trabalho. Os desafios do mercado de trabalho, frente à tecnologia, como você falou, porque o Enem também tem essa característica de não colocar um eixo isolado, entende? Então, por exemplo, caiu já sobre formação educacional de surdos. E aí eu tenho o eixo educação, mas eu tenho o eixo que a gente chama bem-estar social, que envolve minoria, né, que são pessoas com deficiência, que a gente chama de PCD.
Então a gente tem, às vezes, a unificação de duas coisas, né? Ano passado caiu já sobre comunidades originárias, povos tradicionais, então a gente falava sobre indígenas quilombolas. A nossa expectativa é que venha um tema muito bom, porque se mudou a banca, né? Então a gente está com a Sebrasp agora. Os últimos temas que foram propostos por esta banca, que fez o Enem até 2016, foram temas muito pertinentes, que foram combate ao racismo e à intolerância religiosa no Brasil, e o tema de violência contra a mulher, publicidade infantil também. Então só teve tema bom dessa banca. Então a nossa expectativa é que venha um tema muito bom para ser desenvolvido, que o aluno não tenha dificuldade em encontrar repertório. Mas, por eliminação, a gente pode pensar nesses dois eixos. Aí, dentro de economia, além das questões de emprego, desemprego, a gente pode pensar na questão do consumismo. A gente vive hoje na era do fast fashion, né, desses aplicativos de compra e de publicidade via rede social. Então, pode vir algo relacionado também à economia, porque se já caiu a economia, foi sempre essa perspectiva de democratização do acesso ou de desigualdade social, mas nunca tem a economia, né? Educação, que é uma coisa tão necessária. E se o Enem não seguir a política da eliminação e cobrar um eixo que já caiu, acho que uma grande aposta para esse ano também é a questão da violência nas escolas, né? Eu sempre digo para os alunos que é temática relevante para a gente, tudo que aconteceu no primeiro semestre desse ano e no segundo do ano passado, porque a prova fica pronta desde o meio do ano, né? Julho, agosto. Então, você falou de guerras, né? A gente está vivendo vários conflitos e vale a pena sempre enfatizar que a temática é sempre focada no Brasil, ainda que isso não esteja no tema, né? Então, por exemplo, em 2018 caiu manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Não se especificava Brasil, mas o estudante brasileiro ele vai desenvolver qualquer temática sempre na perspectiva do Brasil. Então, temas que são muito estrangeiros ou que envolvem uma problemática muito internacional não tem muita chance de cair. Mas qualquer outro tema que seja um problema dentro da nossa logística social brasileira, as questões dos Ah, esportes, violência nos sim. estádios, né? Tudo isso pode cair.